Que a galera faz umas perguntas mal escritas. Eu preciso que vocês entendam o que é o conceito de saturar. Que a galera fala, não sei o que, saturou, como se saturação fosse a perda do efeito. Pelo amor de Deus. Saturação de receptor é o efeito máximo. Exato. Onde eu tenho todos os receptores ativados. Todos eles estão ligados. Todos estão 100%. Isso, tá saturado. Então, quando você falar alguma coisa, for falar sobre saturação, você está falando do efeito máximo. E não de perda de efeito, tá? Aí vem a sua pergunta. Eu posso perder o efeito. Perder efeito perdendo sensibilidade? Isso a gente chama de taquifilaxia. O Adam dá aula disso pra caralho. Que a gente tem mecanismo de invaginar o receptor, né? Podendo até perder o efeito fosforilar ele. É porque assim, a gente tem que entender que lá na membrana da célula, né, o receptor está aqui em cima, pendurado. E toda vez que ele está sendo estimulado, quando você tem máximo de efeito farmacológico, aqui dentro da célula, quando ele é ativado, está acontecendo toda uma cascata de reações. Entre elas, começa a pular grupos fosfato para lá e para cá. Que é vamos dizer assim, uma moeda de troca lá dentro, de sinalização entre moléculas, certo? Ok. Conforme esses fosfatos vão se acumulando na estrutura do receptor, na porção que está dentro da célula, pode vir uma outra proteína chamada de clatrina, certo? Que se liga naquilo, né? Nessa porção do receptor que já está muito fosforilado. E através de uma outra proteína que a gente chama de beta-restina, ele fazer o quê? Um movimento para dentro. Trazendo o receptor aqui para dentro, como se fosse uma bolinha, e degradando ele. Isso acontece com receptores de membrana, de forma geral. Então, por exemplo, receptor adrenérgico, né? Beta-adrenérgico. Receptor de insulina, né? Que daí vem o diabetes, certo? Pode acontecer com canais iônicos. Então, algumas moléculas que se ligam ali, que permitem a entrada ou saída de íons da célula, né? Causando despolarização, ou transmissão de um impulso, alguma coisa. Isso o pessoal conhece popularmente como down regulation. Que pra gente na farmaco é taquifilaxia, que é quando você perde parte do efeito farmacológico. É muito interessante isso que o Cami falou, porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente tem um efeito de saturação de receptor, quando todos eles estão saturados, todos eles estão ocupados por um inibidor, depois de um tempo, quando você tira o inibidor, a resposta farmacológica é muito mais acentuada. Então a potência da mesma droga dobra. Porque um mecanismo do seu organismo de tentar melhorar, vamos dizer assim, a resposta é o quê? Produzir mais receptores. Entendi. E isso não acontece só com um receptor, acontece com várias proteínas. Um exemplo é a própria aromatase. O pessoal fica usando aí, inibindo toda hora enzima aromatase com anastrozol, essa porra toda, e deixa lá, inibido. E esquece que o teu corpo precisa de estrogênio. O que teu corpo faz? Produz mais aromatase. Na hora que tira o anastrozol, tá cheio de aromatase. Esperando ali, né? Só esperando ali, que nem louca pra pegar tua testo e transformá-la em testosterona. E isso que o Adam falou da galera tomar anastrozol, é muito comum o cara que desenvolve gineco na TPC, velho. É, verdade. Que o cara tá inibindo durante o ciclo dele, aí quando ele tira texto, ele tira o anastrozol. Ó quem tá na live. E aí você tem uma quantidade gigantesca de aromatase que tava inibida e que desinibe e ela é ativada. Então, por isso que tem gente que prefere o exemestano, que ele se liga de forma irreversível na aromatase e nunca mais essa aromatase vai funcionar. Só que, se você inibir demais, para você, o cara com uma inibição excessiva de aromatase, ele vai ter uma libido zero. E se é exemestano, ao suspender o uso, vai demorar pra caralho pro teu corpo sintetizar novas aromatases para fazer a aromatização. Então, tem esse risco aí. Algo legal que o Adam citou é os receptores de membrana, eles vão ter essa possibilidade de ser invaginado e de perder efeito. E o receptor androgênico não acontece isso, tá? O receptor androgênico, então, ao contrário do que a galera acredita, o uso contínuo da testosterona faz ela perder efeito. Não, porque uma das proteínas
que os esteroides anabólico-androgênicos aumenta a expressão é justamente da própria proteína receptor androgênico. É. Então, o uso de esteroide faz você produzir mais receptor. O que acontece? Se o que a galera acredita fosse verdade, então, digamos que o cara tá lá com 500 miligramas de testosterona, ele pesa 100 quilos. Quando ele para, ao continuar com 500 miligramas de testosterona, se houvesse perda de efeito, ele ia perder peso. Ele ia perder músculo usando as 500. Exato. E a gente não vê isso acontecer, tá? Quanto mais toma, mais frango fica, né? É, Não faz exato. muito sentido. Que é o fenômeno que a gente chama de auto-up. Pelo contrário, né? Isso aí vai tendo até mais receptor, não é? Isso. Vai tendo Exato. mais receptores, né? E isso não é uma propriedade necessariamente só da testo. A gente vê isso para outros receptores que a gente chama de nucleares, né? Então a gente vê isso, por exemplo, para receptor de glicocorticoide, mineralocorticoide. Por isso que usar alguns tipos de diuréticos dá rebote e a pessoa fica mais e mais retida sempre. Entendeu? Ficar usando direto corticoides também pode fazer você perder efeito vamos dizer assim, do seu cortisol, vamos dizer. Ou então, não, perder o efeito não, perdão. Faz você parar de produzir. Aí quando volta a produzir, fica muito mais intensa a resposta. Então, assim, é meio complicado a gente entrar nessa questão dos ups e downs, né, que os receptores sofrem. Mas o que a gente pode dizer é que, assim, em relação a estimulantes, né, esse fenômeno de down, ele acontece. Com qualquer tipo de estimulante. Sim. Ou existe algum estimulante que não... Não. Todos. O mais simples, Que a cafeína que é a cafeína. tem down. Com certeza. Primeira vez que você toma, você não dorme e depois você toma pra dormir. Pode crer. Exato. Estamos tomando energético agora. Mas e o que é bem típico do adrenérgico? Quanto mais forte for o estímulo adrenérgico, mais rápido eu vou dessensibilizar. É um mecanismo de defesa do meu corpo, Eu pensei nisso. né? Então, cheirar pó sensibiliza mais rápido rápido. do que a cafeína, porque o estímulo é muito grande. E é um mecanismo de defesa, teu corpo quer sobreviver. Então, por isso que termogênicos que sejam muito eficientes, por exemplo, clenbuterol, perde o efeito rápido. Né? Principalmente se você faz aqueles esquemas de pirâmide, subindo a dose a cada dia, etc, etc, etc.